tinha Coritiba, Ceará, Sport Recife, né? Times que, tinham que dar uma resposta. Goiás, América né? Mineiro. Times acostumados a jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. Com orçamentos muito maiores. Com orçamentos voltando maiores. da Série A, caso do América, Goiás, Coritiba. Aí veio os modestos, Mirassol e Novo Horizontino, engolem todos esses times, né? Assim, com muita tranquilidade, né? O Mirassol ganhou do Coritiba 2 vezes. Mirassol, aqui e lá. 11º colocado no Campeonato Paulista. Então assim, você olha para um campeonato e assim, a Série B do ano que vem vai ser um pouquinho mais difícil, né? Depende de quem vier aí. Mas qual que foi a atitude do Mirassol? Manter o Mozart. Sim. O Coritiba trocou de treinador 3, 4 vezes. Não, os caras, a diferença tá no negócio que o William Thomas foi lá para dar uma explicação e não explicou nada ontem, que é o negócio do planejamento. O Mirassol e o Novo Horizontino são clubes organizados. São clubes que calculam cada passo que vão dar na sua temporada, né? E o resultado está aí dos dois. Estão subindo para a Série A, né? O Sport é um time mais ou menos que nem o Coritiba, né? Que vai na paixão da torcida, na pressão da arquibancada, aí vai trocando, você vê, até o Guto Ferreira saiu do Coritiba e foi lá treinar o Sport nesse ano, né? Que foi um erro do Sport também, similar ao que o Coritiba cometeu com o próprio Guto e com o Fábio Matias. O Ceará foi um time que ainda pegou o Léo Condé tal, e manteve lá, e o Léo Condé era um sonho de consumo do torcedor do Coritiba antes de começar a temporada e a Série B. Agora, assim, a gente acompanhou a entrevista do Jorginho. O Jorginho falou mais do mesmo ontem na entrevista, né? Foi uma despedida, ele tentou dar um tom emocional lá no final, falou da família, das pessoas que xingam ele ali atrás do banco de reserva. O cara quer ser técnico, tem que aguentar. Isso aí faz parte do... Ele até deu uma cutucada na outra vez que ele passou por aqui, falou que ficaram devendo pra ele, né? Ficaram devendo dinheiro pra ele, que agora acertaram e tal. Ele tava defendendo a SAF, que o salário tá em dia. Não, assim, eu até acredito que a diretoria do Coritiba seja muito séria nessa questão, porque a gente não ouve notícia, por exemplo, de salário atrasado, de coisa que esteja sendo conduzida de forma errada nesse sentido administrativo. Acho que nesse ponto a administração da SAF é séria. O problema é o entendimento do futebol, né? As escolhas no departamento de futebol. Aí depois o Scaroni vai trazer daqui a pouco aí o William Thomas e a gente vai falar, mas foi uma entrevista que a gente ficou esperando muito tempo, né? E sem nenhuma profundidade. Foi ali dourando a pílula, as perguntas, ele foi desviando, se esquivando, não dando as explicações. O Scaroni perguntou de duas personagens que circulam nos bastidores, né? E ele, estão aqui, são consultores. Aí não explicou o que os caras fazem, qual é a influência e o poder que tem lá dentro, de decisão. Porque esses caras estão tomando decisão lá dentro também, ou não? Estão só lá para pegar o ônibus e tomar cerveja e tomar café da manhã no hotel e fazer resenha de futebol? Acho que não. Né? Então essas coisas precisam vir à tona, precisam ser mais bem esclarecidas, né? E a oportunidade era ontem. A pergunta foi feita e o esclarecimento não veio. Como a maioria das perguntas ficou sem resposta, né? A gente não está aqui para fazer pergunta para agradar o entrevistado, a gente está para fazer pergunta para tirar dele respostas que a torcida quer saber. Na verdade, ele fala ali de, pro ano que vem, tomar decisões mais sólidas, né? Imagino que decisões mais acertadas em relação a contratações. Mas por que as decisões não foram assim esse ano? Certamente porque ali no meio do caminho, tanta gente envolvida, acho que essas opiniões também acabam, muitas vezes, afetando o direcionamento do clube. Porque contratações erradas foram feitas e não foi uma. Foram várias. Né? Então é dinheiro desperdiçado, é investimento que não tem retorno. Caras, por exemplo, como o Eric Castilho, né? Que agora estão dizendo, não vai fazer parte dos planos do Coritiba para o ano que vem. Ele não fez nem nesse período que ele está aí recebendo para jogar no Coritiba. Ele nunca fez parte dos planos. David da hora. Então, vários jogadores, né? O Iago, que até o William Thomas citou lá, Johnny e tal, jovens promessas que, mas e aí? Mas é que jovens promessas o Curitiba tá criando também. O Curitiba tinha Maurício, tinha Ronier, Natanael, tem vários. Aí o Henrique Melo, que entrou ontem lá, né?
O cara pegou na bola, ele teve personalidade, o menino. Teve. Sabe? Até pra falar ele ali, não né? se escondeu do jogo. Não, ele não se escondeu do jogo. Até perguntaram pra ele do ano que vem, ele falou assim, não, fui eu que que ano que vem o perguntei. quê? Tem 2 jogos aí, Chapecoense e Botafogo, a gente deve uma satisfação pra torcida. Entendeu? O moleque com personalidade, que tem caráter, que você vê que, veste a camisa respeitando a camisa que ele tá vestindo. E poucos são assim lá dentro. Né? A gente vê que, tem gente lá que perdeu, ganhou, empatou, é a mesma coisa. O cara sai com o mesmo semblante de dentro do campo, né? Aliás, assim, quando ganha, todo mundo faz fila ali para dar entrevista. Quando perde, passa direto e de cara feia para reportagem, como se a reportagem tivesse ali para cobrar alguma coisa que eles não têm que ser cobrados, né? E na verdade a gente não tá ali para cobrar, a reportagem não tá ali para cobrar, é a arquibancada inteira que tá ali xingando os caras quando descem para o vestiário, né? Então, assim, faltou muito, acho que jogador com brio dentro do time do Coritiba, sabe? O Jorginho falou assim, aqui não tem ninguém que tá de sacanagem. Sei lá, às vezes dá para duvidar disso aí, entendeu? Porque a gente viu várias partidas que parecia que os caras estavam de sacanagem. Lá contra o Paysandu, um jogador a mais e entregar um jogo daquele que era fundamental naquele momento. Foi um jogo que definitivamente contra um time tirou o Coritiba de qualquer possibilidade. No papel é muito inferior ao Coritiba, né? Que estava até ontem, né? O Paysandu estava até ontem à noite lutando para escapar do rebaixamento. Exatamente. Né? Curitiba teve 3 viradas emblemáticas nesse segundo turno, né? Operário, essa América... do Paysandu, América e Operário, exatamente. E talvez elas tenham feito essa diferença, né, no retorno do Brasileirão. O próprio Jorginho comentou sobre isso em outros momentos. Falou que realmente o time sentiu muito essas viradas e ele não conseguia explicar. E até me chama a atenção algumas falas do Jorginho após essas partidas. Por exemplo, contra o América, ele fala que ele não entendeu o que o time fez, porque ele deu uma orientação à equipe e a equipe fez exatamente ao contrário do que ele passou para os jogadores. Mas espera aí, se ele não entendeu, quem é que vai entender, Jana? Pois é, dá a impressão que não teve um entendimento no vestiário, né? Porque você acabou de conversar com o treinador ali, né? Cadê a tua voz de comando? Cadê, né, a tua liderança neste momento? Você trabalha com a equipe, você fala que o trabalho foi bem feito, que o lado psicológico estava muito bom, e você passa algo para os jogadores que eles não te obedecem e você não entende, aí ninguém vai entender. Pois né? Isso realmente ali ficou alguma coisa que a gente não conseguiu compreender. E ele fala também, né, o William Thomas, sobre a questão de troca de treinadores, né? Constantes trocas de treinadores que acabaram atrapalhando. E foi assim no ano passado também, que o Coritiba acabou caindo, né? Com a saída do Antônio Oliveira, aí fez a troca de treinador, enfim, tardiamente, ao meu ver. Então, quando o Coritiba decide trocar, ele troca no momento que parece que não é o mais conveniente, né? Que foi o que aconteceu nesse ano. Ele esperou 3 rodadas para daí tirar o Guto e fazer a troca. E aí depois, até a chegada do Jorginho, claro, né, foram passando ali, teve o James, teve, né, essa troca também que acabou atrapalhando, ao meu ver, ali com o Fábio Matias, porque o Coritiba, ele muda de um esquema para outro, de um modo de jogar para outro, muito rapidamente.